Olá meus amigos, aqui é o Roberto Marinho e você está no canal Notícias Urgentes. Neste podcast tivemos uma conversa muito bacana para lá de especial com a vereadora Daiane da cidade de Eldorado do Sul. Você não pode perder, está imperdível este bate-papo para um oferecimento DR Café, o lugar onde você chega e se sente em casa para tomar o café mais saboroso de Eldorado do Sul. Desde já também eu quero externar a minha gratidão às empresas que estão me apoiando, estão fazendo parte para que este sonho se torne realidade, porque estarei lançando daqui uns meses o meu primeiro livro. E eu quero agradecer a empresa Mercado Kohler, a empresa Drica, Silvio e Neca, Jornal Primeira Hora, Lojão Oba Oba, na Praça 15 de Porto Alegre, Ótica Moderna, a Fruteira O Sacolão, Anatec e Contras e também 96 Bytes, também a Escola Eldoradinho. Todas essas empresas estão fazendo parte para que este sonho se torne realidade, este livro venha sair do papel. Assista o podcast aí que está muito legal. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Você está no canal Notícias Urgentes e hoje nesse podcast estamos aqui com a vereadora Daiane da cidade de Eldorado do Sul, conhecendo melhor um pouco do seu trabalho, da sua história, da sua trajetória para a política futura de Eldorado do Sul. Tudo bom, Daiane, vereadora da nossa cidade? É uma honra tê-la a senhora conosco aqui nesse trabalho, né? Eu vou dizer que eu estou até um pouco nervoso, porque estou diante de uma pessoa, né, de autoridade, com um trabalho na qual a gente tem o maior respeito e admiração. Ver que a senhora não para, está sempre correndo para lá e para cá, e para nós é uma alegria imensa tê-la aqui conosco, né? E eu lhe peço que a senhora se apresente, o seu nome, de onde é que a senhora é, se é de Eldorado do Sul. Então, bom dia. Roberto, é uma alegria poder estar conversando contigo, né? Agradecer já o dia que está nos recebendo aqui também. E eu sou de Eldorado, como eu digo assim, sou nata eldoradense, né? Só não nasci aqui, nasci em Porto Alegre, mas moro aqui desde que eu nasci, há 40 anos, na Cidade Verde, praticamente no mesmo lugar, né? Na Rua Mário Quintana, que era a antiga Rua U, e vinha trocando de quarto na casa dos meus pais e agora me mudei pro terreno do lado, então eu moro ali, né, e me criei em Eldorado, enfim, estudei nas escolas de Eldorado, toda a minha trajetória, minha história foi construída aqui. Pô, que legal. E a senhora estava dizendo que a senhora é formada também professora? Isso, a minha formação é Educação Física, sou licenciada em Educação Física. Mas chegou a exercer algum trabalho desse tipo? Sim, eu me formei em 2005, que legal. Logo em seguida, depois da formatura, eu iniciei um trabalho no Departamento de Desporto e Lazer, de 2005 a 2008, e nesse período, eu já sabia, né, era cargo comissionado, que é uma função que não é para sempre, então eu já vinha fazendo vários concursos públicos na área, e eu saí em dezembro de 2008 e em 2019, em janeiro, me chamaram em Canoas. Aí eu trabalhei em Canoas 2 anos e meio e segui estudando. Fiz especialização na URGS e estava fazendo mestrado na URGS e cursinho para o concurso de Porto Alegre. Passei no concurso de Porto Alegre e fui trabalhar em Porto Alegre na EMEI Ilha da Pintada. Que legal. E eu estive trabalhando na EMEI até 2020. Então, assim, fiquei 8 anos e meio lá dando aula de educação física. Sempre, como eu digo assim, é chão de sala de aula, né? A gente conhece bem a realidade da escola. Porque eu nunca trabalhei em setor, nunca fui secretária, diretora, né? Eu sempre trabalhei ali com o aluno mesmo. Sim. Né? Então, assim, fiquei dando aula ali na ilha, por exemplo, durante mais de 8 anos. E com educação física com todas as turminhas da escola. Ah, que legal, que muito... É desafiador. Sente saudade desse trabalho aí? Eu sinto muita saudade das crianças. Um trabalho assim, ó, ser professor é um desafio, né? A gente gosta muito de tudo que desenvolve porque gosta de ensinar, né? Mas tem seus perrengues, assim, não é à toa que é uma das profissões que os profissionais mais colocam atestado, porque o estresse é muito grande, bastante cobrança, né, por parte da supervisão da escola, por parte dos pais, né? E tu tá sempre ali dando o teu melhor. Mas é uma alegria muito grande quando tu vê realmente um aluno se desenvolvendo. Claro.
E agora vamos entrar para a área da política, né? O que motivou, né? Eu quero entrar para a política, eu quero ser vereadora para fazer isso ou aquilo. O que virou a chave? Então, na verdade, eu vou te confessar que eu nunca sonhei entrar para a política. Na verdade, Roberto, assim, sabe que eu tenho uma história vinculada à política em função do meu pai, né? Que está hoje como prefeito pela 5ª vez. E eu brinco que a política para mim é uma relação de amor e ódio, porque ao mesmo tempo que a gente vê a importância que isso tem, né? A gente sabe a importância da política para o desenvolvimento de uma cidade e o quão a cidade evoluiu nesse período que nas gestões dele, e isso é motivo de orgulho para quem é da família. Ao mesmo tempo, quem é da família sofre demais, né? Sofre a questão... Bom, eu quando era criança, assim, era uma função, como eu te falei no início, eu sempre estudei nas escolas de Eldorado, então assim, estudei no meu primeiro grau foi todo no Luísa Maria, o segundo grau foi aqui na escola Eldorado, quando ainda era no Davi, né, não tinha prédio próprio. E então era aquela história do pede pro teu pai, porque isso, porque aquilo, e as pessoas te julgam, né, porque tu é metida, porque tu é cheia, porque não sei o quê, sendo que nunca falaram comigo, simplesmente porque eu tinha um status de filha de uma pessoa que tem um cargo público, né, então assim, ao longo da minha história teve muito desses julgamentos, né? E mesmo as pessoas sem conhecerem, sem saber a intenção do coração da gente, né? Faz todo um cenário, assim, pinta, né? O lobo mau. Sim, é complicado. Acho que em todas as áreas, né, tem isso aí, né? Sim, sim. Mas a gente sabe que na política tem esse peso, né? Porque a pessoa já tem esse preconceito. Então, realmente foi bastante desafiador nesse sentido. E eu entrei na política a convite do seu Vilmar. Seu Vilmar, em 2016, estava eu lá bem bela, dando aula na Ilha da Pintada, né? E o seu Vaio Racha, saudoso, né? Um dos precursores aí do PDT em Eldorado, nos deixou. Ele chegou e disse pra mim, Daiane, o que tu acha de concorrer? Daí eu digo, poxa, obrigada. E eu digo, não é pra mim. Daí assim, vamos, Daiane, vamos. A gente precisa de mulher, aquela coisa, né, de completar uns 30%, né? Claro. Precisa de mulher. Daí eu digo... Tá, vamos ver como é que é, mas assim, vocês realmente querem que eu concorra? Então eu vou concorrer, mas eu vou concorrer para ganhar. Opa! Né? Eu digo assim, eu não vou vir para cá para servir de laranja de ninguém. Sim. Né? Eu quero apoio na minha campanha, porque eu não tô aqui só para preencher cota. Eu não vou sair da minha zona de conforto da escola para vir para cá para preencher cota. Então sim, assim, fazendo número pro partido, exatamente, né? fazendo número pro partido. Eu disse assim, vocês vão me apoiar, vão me dar uma força. Né? E aí, com alegria, eu fiz 539 votos com esforço de uma galera aí que já na primeira campanha abraçou a causa junto comigo, né? Porque a gente sabe que a campanha não se ganha sozinho. Precisa realmente de uma equipe muito aguerrida, né? Junto conosco. E aí, fiquei de primeira suplente, sendo que eu tava trabalhando fora, tava na ilha, é próximo, né? Mas eu não tava exercendo um trabalho dentro da cidade, é isso que eu me refiro, né? Então, realmente, foi uma conquista muito grande, assim. Bah, que legal. Então eu estava trabalhando e ainda suplente também, né? Exato. E eu segui dando aula ainda. Até o final da legislatura desse primeiro mandato. Agora, quando eu assumi daí a titularidade, né? Em 2020, aí eu pedi licença para exercer mandato eletivo em Porto Alegre. Porque eu estava conciliando os dois ainda. Estava conciliando os dois. Isso. E agora... Em 2020, a senhora conseguiu ser vereadora com quantos votos? 1.333. Ah, que legal. A mais votada da história do PDT, até o momento. Que bênção, né? Amém. E aí vai uma pergunta. Como é para a senhora ser vereadora em Eldorado do Sul, ou no caso do Brasil, né? Há um preconceito ainda com a mulher na política, ou isso já morreu, já acabou? A respeito da mulher querer colocar uma ideia, uma pauta e não ser às vezes respeitada? Ai, Roberto, estou numa situação bem delicada. Eu vou te dizer assim, vai tapar o sol com a peneira a pessoa que dizer que não existe. Tá? Vai tapar o sol com a peneira. Eu, felizmente, sou respeitada por muitas pessoas do meu partido, né? Acredito que muito pelo fato de ter sido a mais votada, e talvez sim pelo fato de ser a filha do Hernani, né, que é o líder maior, talvez sim, né. Eu posso dizer isso assim porque talvez uma outra mulher não tivesse o mesmo respeito que eu tenho. Claro. Mas eu te digo assim, que muitos não me respeitam. Claro, né? Não, infelizmente... Claro. Não, eu tô tocando nesse assunto porque isso tem que ser quebrado, né? Exato. A mulher tem, no caso, toda a capacidade que o homem tem também de exercer um trabalho.
Exatamente. A gente muitas vezes até tem uma sensibilidade além e uma dedicação muito maior, né? Porque, como eu digo, assim, a mulher às vezes para ocupar um espaço como esse da política, ela tem que provar que é boa, né? Tem que se fazer 3 vezes mais do que um homem para poder ser reconhecida como capaz, né? E às vezes isso é bem puxado, por isso que tu vive correndo, porque assim, ó, eu tento fazer o meu melhor. Isso é meu, na verdade, sempre foi desde a época da escola, desde a infância, dar o meu melhor, né? Eu sempre busquei ser uma aluna nota 9 e 10 e se eu não fizesse isso eu me cobrava muito, era eu mesma que cobrava de mim, né? Mas assim, tento realmente dar o meu melhor. É desafiador, né? A gente às vezes enfrenta alguns percalços assim, né, no caminho, algumas pessoas que meio que desconsideram a tua opinião simplesmente por ser mulher, e isso realmente precisa ser quebrado. A nível de Brasil, eu te digo assim, os parlamentos é 13, 15% de representação, né, e então é muito pouco. Nós somos a maioria dos eleitores no país, né, a maioria de mulheres, e ainda a representação muito pequena. Então, precisa ser melhor representado. Até para que os interesses das mulheres também sejam melhor discutidos, né? Claro, e para você que está nos assistindo, porque como o vídeo vai ficar no canal, daqui a pouco 2035, 2040, né, as pessoas ainda estão com essa mente fechada, né, apoiando também as mulheres. Essa é a ideia, né? É verdade. E não é só as mulheres que apoiam mulheres, os homens também. Assim como tem mulheres que apoiam homens. Sim, claro. Né? Às vezes eu sou cobrada assim, mas o teu deputado é um homem. Sim, neste momento eu optei por apoiar um homem porque eu tenho outras questões políticas. Claro. Mas eu sei que eu tive apoio de homens também. Então, assim, além de a gente ter essa questão da causa das mulheres, eu sei que o meu eleitorado não foi só mulheres. Né? E eu não trabalho só para as mulheres. A causa das mulheres é muito forte em mim porque é uma causa minha. Claro. É intrínseco, né? E eu tenho isso naturalmente como essa luta porque as mulheres se identificam. É muito mais fácil elas chegarem e falarem das dores delas para mim do que falar para um homem, né? Então é natural porque a gente se identifica, porque muita coisa do que elas passaram eu também já passei, né? Mas assim, também trabalho pela causa dos homens, só para deixar muito claro. Claro. Agora, entrando ainda estando no meio desse assunto sobre trabalho com as mulheres, respeito mulheres com câncer, mulheres que são agredidas, né? Você está sempre no meio, envolvida. Conta um pouco sobre isso daí. Então, assim, ali na Câmara, por exemplo, desde 2017, eu sou a única vereadora atuando, né? E as causas chegam para nós, como eu coloquei. E a minha luta é sempre nesse sentido, assim, de fortalecer a rede de enfrentamento à violência, a rede de proteção, a rede de direitos, né? E a nossa luta foi, primeiro, para o resgate da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, que foi feito só em 2018, né? Então a gente tem ali a Marcinha Borges, que é a coordenadora de políticas, trabalha junto à Secretaria de Assistência Social. Fiz a indicação, porque é um tipo de proposição legislativa que eu não poderia fazer. A gente, como vereador, tem uma série de restrições com relação aos projetos de lei, né? Tipo de projeto que pode se propor, e a criação de um conselho não é uma iniciativa do Legislativo, mas sim do Executivo. Então eu fiz a indicação para a criação do CONDIM, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e trouxe para a nossa Procuradoria Jurídica, para que eles pudessem elaborar o projeto, vários exemplos de municípios muito próximos da nossa realidade, como Charqueadas, por exemplo, né, e outros municípios, para que elas pudessem comparar. E junto com o Fórum, que é uma organização das instituições sociais, né? Existe já esse fórum também há bastante tempo, que é onde as entidades se encontram para discutir as questões das mulheres. Nós insistimos muito, né? Lutamos muito por essa causa e conseguimos de fato implantar o CONDIM. Então, assim, hoje a gente tem o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, temos a coordenadoria ativa, e no ano passado, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, nós criamos na Câmara de Vereadores, né? Foi uma proposição minha também, a Procuradoria da Mulher da Câmara, que é mais um órgão para essa rede de proteção. Né? Só que ele é um órgão da Câmara, específico da Câmara, então sim, são 3 pessoas, sou eu que sou procuradora, né? Daí depois tem mais 2 servidoras, que uma é secretária e outra é procuradora adjunta, que nos auxiliam também nessa interlocução da rede. Então, às vezes, chegam casos de violência para nós, em vez do pessoal procurar a delegacia ou procurar a brigada militar, elas procuram o vereador, né? Então, o vereador traz para mim e a gente encaminha, né? Se é um caso de auxiliar para uma conversa, encaminha para a Márcia, se é para fazer um resgate social também, que daí a mulher às vezes tem que deixar o lar, ou precisa de um alimento, ou precisa de uma roupa para os filhos. E se é um caso realmente mais grave, já acompanhamos ela, já aconteceu, até a delegacia de polícia.
né, para que ela fizesse o boletim de ocorrência, já buscasse sua medida protetiva. Então, assim, a gente felizmente também tem esses órgãos muito articulados, né? A Brigada Militar e a Civil são grandes parceiros do nosso trabalho também, né? E da mesma forma a questão da saúde, sempre com campanhas, né? Eu tinha perguntado, campanhas no Outubro Rosa também. E dali a gente já emenda no Novembro Azul, a gente costuma fazer eventos, a gente faz passeio ciclístico, porque são campanhas que realmente resgatam a lembrança da pessoa de que ela precisa cuidar da saúde dela. Claro. Você tem um ano inteiro para fazer uma mamografia, mas só lembra que precisa fazer uma mamografia em outubro. Então se não tiver aquilo ali, a pessoa nunca vai fazer. Não, ela faz, mas olha, eu te digo assim, ó, é dados da saúde, aumenta consideravelmente a busca pela ultrassonografia de mamas e pela mamografia em outubro. Tem muita mulher agredida ainda nos dias de hoje ou já caiu um pouco com as redes sociais? Tem. E hoje, semana passada a gente fez uma reunião justamente dessa rede, né? E a menina da delegacia ali, quero deixar um abraço também ao pessoal da Brigada e da Civil, que são grandes parceiros. Ela nos disse assim, nossa, eu achei que eu ia sair de Guaíba para trabalhar em Eldorado nessa causa das mulheres, achando que aqui ia ser mais light, e não é bem assim, né? Infelizmente a nossa realidade é bem difícil. Ela disse que chega a ter mais de 10 Maria da Penha por semana. Opa. Então assim, é mais de uma por dia, né? E assim, a gente sempre vai ficar com essa dúvida se o número da violência aumentou ou se a coragem das mulheres aumentou. Né? Porque pode ser também que é uma violência que sempre existiu, só que agora as ocorrências são maiores, o número, porque elas estão se encorajando mais. Também, agora ali na Delegacia de Polícia, por exemplo, a gente tem a Sala das Margaridas, que é uma sala específica para atendimento de Maria da Penha. Onde, então, assim, porque as mulheres chegavam no balcão, elas diziam, eu quero ser atendida por uma mulher. Que legal. Né? Porque tem todo aquele receio, né? Ou, às vezes tem um preconceito de ser atendida pelo homem, enfim, porque ela vai abrir a vida dela ali. Sim. Né? E aí agora tem uma sala específica onde o inspetor vai lá e vai receber e vai acolher, e o atendimento de Maria da Penha não é 15 minutos, às vezes passa de 1 hora. Por isso tem que saber toda a história por trás daquilo ali, né? Sim. Então a gente brinca que é meio atendimento psicológico junto com o boletim de ocorrência, né? E aí até para poder identificar bem a situação, se ela vai precisar sair, isso, né? Todos esses pormenores de cada caso. Mas é algo que, quando a gente começou a divulgar, realmente aumentou bastante o número de denúncias. Né? Olha, gurias, venham, né? Façam denúncia de vocês serão bem acolhidas, tem profissionais preparados, e tanto na Brigada quanto na Civil, os policiais têm feito cursos para poder humanizar esse atendimento. Na pandemia, como você entrou em 2020 como vereadora oficial, na pandemia, qual foi a maior dificuldade no seu trabalho? Olha, a aproximação com as pessoas sempre é a maior dificuldade, né? Porque o trabalho continuou intensamente, porque já é natural do nosso trabalho acontecer muito pelas redes sociais, né? O pessoal já chama ali no Messenger, no WhatsApp, tanto eu tenho a página e o perfil, o pessoal chama na página, chama no perfil, chama no direct do Instagram. Celulares, a gente tem vários também no gabinete, a gente sempre divulga. Então, assim, vereadora, tal coisa aqui na minha rua, vereador, preciso de que tu me ajude em tal demanda. Então, assim, isso tudo continuou, né? Muito naturalmente, assim, durante a pandemia. Eu acho que o maior desafio foi essa questão da aproximação, porque a gente estava sempre com medo, né? Usa máscara, daqui a pouco tá transmitindo vírus para alguém, daqui a pouco tá pegando um vírus de alguém. Né? E a questão da saúde que realmente pegou para todo mundo, né? Então, assim, a escola, que foi um desafio geral, assim, para todas as famílias, né? Com quem que eu vou deixar meu filho? Então, a demanda mudou, né? Mas o desafio mesmo, a maior dificuldade foi lidar com tantas perdas, né? Eu acho que essa parte humana, que o trabalho de fato continuou, diferente, mas continuou, mas assim, é complicado, a gente perdeu amigos, eu quase perdi meu esposo, né, como muitos de vocês sabem, então assim, foi um momento bem triste, né, que vai ficar marcado na história, na vida de todos nós. Né? A respeito da vila ali do bairro Delta, que é um bairro que está crescendo muito, vai muita gente para ali, né, acho que todos os dias está indo alguém morando para lá, e foi asfaltado, ficou muito bom aquele trabalho ali, né, você estava envolvida, né. Pode dizer alguma coisa sobre esse trabalho?
Como é que você se sentiu naquele momento ali? Então, a gente só tem a agradecer ao prefeito Hernani, ao secretário Banana e toda a equipe da Secretaria de Obras pela sensibilidade, né? A gente vê muito assim, mas só asfaltam as principais avenidas da cidade. E a gente vê realmente que não é bem por aí, né? A gente tem uma preocupação muito grande com o asfaltamento de todas as vias do município, especificamente posso dizer assim, as periferias, né? Onde tem os aglomerados, assim, de famílias, como foi o caso do Botafogo, como foi o caso ali do Beco do Beto, aí agora ali no Delta também, que era uma demanda muito grande. A gente sabe aí o quanto isso ajuda na vida das famílias, né? A gente realmente recebia muitas reivindicações, porque é minha rua, porque não sei o quê, e ali tinha uma dificuldade de manutenção de patrola, porque as vias são estreitas e é complicado da patrola passar, porque os carros ficam estacionados em frente às casas. Então, às vezes, não tem que tirar todos os carros para poder passar uma máquina, né? Então, assim, veio muito a colaborar, né, com o dia a dia do pessoal que pisa no barro para sair de casa. E a Vila da Paz também. Então, assim, é uma conquista de toda a comunidade de Eldorado do Sul, né? Há várias mãos, porque não só eu, mas muitos vereadores fizeram também a solicitação. Assim como a gente tem feito muita solicitação da Progresso, que também é a Progresso Costaneira, é um ponto que demanda muito também. Né? Tem várias situações ainda para acontecer lá, a questão de fechar o esgoto, porque é uma sequência de trabalhos, né? Não adianta às vezes fazer o asfalto, daqui a pouco você tem que estar abrindo para botar rede de esgoto. Então, um local que está sendo regularizado, né? Então, assim, tem toda uma sequência. Tem a regularização fundiária, tem a luz, que em alguns pontos ainda não entrou, tem o esgoto que precisa ser fechado antes de passar o asfalto, né? Mas a gente se alegra muito, Roberto, de estar dentro de um governo onde as coisas estão de fato acontecendo. Né? Aos pouquinhos a pessoa acha assim, porque aqui não aconteceu ainda, mas está acontecendo, está vendo que a cidade está evoluindo, às vezes precisa de recursos, precisa de projeto, né? Mas está fluindo, isso é bom. Como é que a senhora vê Eldorado do Sul 2030? Coisa boa. Então, assim, nós aqui estamos almejando e projetando uma cidade que é uma cidade realmente da oportunidade de desenvolvimento, né, para muitas famílias. Esperamos que muitas pessoas tenham aí a coragem de empreender, né? É uma questão que a gente precisa muito sair da zona de conforto, né? Eu vejo muitas pessoas que vão buscar trabalho, por exemplo, largar currículo para nós, né? A gente recebe muitos currículos no gabinete, me ajuda a arrumar uma vaga. E o pessoal tá muito preso àquela questão assim, eu preciso de carteira assinada, A carteira assinada é uma coisa que aprisiona a pessoa, né? Sim. Eu digo, gente, tu pode ganhar muito mais se tu empreender e não tiver uma carteira assinada, né? Mas tu tem que te preparar para aquilo ali, tu tem que te ousar, né? Que legal, não, é bom ouvir você falando isso, que significa que o governo de Eldorado apoia que uma pessoa, um morador, um trabalhador de carteira assinada venha querer empreender também, né? Querer ter seu próprio negócio. Claro, e isso foi uma coisa que a gente viu durante a pandemia, porque muitas pessoas ficaram desempregadas, né? Em função de home office, de baixa mesmo de pessoal, porque muitas lojas fecharam, infelizmente, muitos restaurantes, né? E aí as pessoas tiveram que se virar, né? E procurar outras coisas para fazer. Então, assim, primeiro a informalidade e depois a formalidade, porque daí vira assim, poxa, no informal eu cresci, eu comecei a produzir doce, né? Que seja um exemplo. E aí criei meu MEI, e daquilo ali já virou um negócio. E às vezes esse negócio envolve a família, porque cresce tanto que daí coloca mais 2, 3, né? Mais esposo, mais a mãe, mais o irmão, enfim. Então, isso é uma forma da cidade crescer também, né? E agora, nessa semana passada, por exemplo, foi feito o lançamento do Polo Eldorado de Tecnologia e Inovação, o PET, que vai ser junto à área industrial ali da cidade, né? E é uma oportunidade de muitos eldoradenses que já têm a sua empresa aqui locada, por exemplo, adquirir uma área, colocar a sua empresa, e de outras empresas de fora também virem para a cidade, porque felizmente hoje a nossa arrecadação é muito boa, cresceu muito, em virtude das empresas que vieram para o Eldorado, né? Muito uma questão do trabalho do governo do prefeito Hernani junto com o vice Ricardo, que também está sempre muito envolvido nessa demanda de trazer empresas para a cidade, né? E aí a gente só tende a crescer ainda mais com essas empresas que vão gerar emprego, que vão gerar mais renda para o município através da arrecadação também, né? Um sonho da nossa vereadora? Nossa, são tantos!
Olha, um dos grandes sonhos é ver o nosso DIC, né? Já vamos falar do DIC porque a gente tem a nossa audiência pública agora. Ó, spoiler aí, ó. A nossa audiência pública a gente tem no dia 7 agora, às 19 horas, ali no Luísa Maria. Onde mais uma vez a gente vai estar ali com a Metroplan apresentando, né, as suas licenças. E eu moro na Cidade Verde, né? Então, assim... a de 2015, por exemplo, eu não pude sair de casa, porque nem dava para sair com carro, nem dava para sair, era água na cintura, né? Ali é 2 quadras da faixa, né? Atrás do pronto atendimento. Então, imagina quem estava lá no fundo da Cidade Verde, né? Com água na janela, meia parede, perdendo realmente tudo. Isso é uma dor para quem assiste isso desde a infância, sabe? Eu lembro de amigos que tiravam essas coisas lá da São Lázaro, que é uma para cada DIC, colocavam todo o mobília em cima do caminhão e iam morar uma semana em cima de um caminhão, né? Então, assim, é algo muito complicado. E essas 2 últimas de 2015 e 2016 foram muito dolorosas. Não, eu vou dizer que eu até me surpreendo, porque esses dias o João Ferreira, secretário, esteve aqui, falou que mora ali na Cidade Verde, agora a senhora também. Sim. Então, tipo assim, isso é bom para que quem está assistindo, né, veja que não é só uma família que trabalha de carteira assinada, que tem que ir para Porto Alegre, não, mas também os nossos vereadores, secretários também passam pela mesma situação e querem o mesmo desejo, tem o mesmo desejo, o mesmo sonho, não é? Mesmo sonho. O Ricardo mora na Cidade Verde. Também enfrentou, porque ele, não lembro se ele mora na Ouro Verde ou na 12 de outubro, mas enfim, mora ali próximo do meio do bairro. O vereador Chico Colono também mora na Cidade Verde, né? Também ali próximo ao meio do bairro. Então, assim, a gente passa pelas mesmas dores, nós somos a comunidade de Eldorado. Sim. Né? E eu não cheguei, graças a Deus, a entrar dentro da minha casa, mas a gente teve dificuldades, por exemplo, com o escoamento de água, né? Que voltava pelo ralo do banheiro, que não descia nada. Então, era um tomando banho, outro tirando de caneca do ralo para poder tomar banho, né? Então, assim, e aí eu penso na dor de quem realmente perdeu todo o investimento de uma mobília, de uma casa, que às vezes é anos de trabalho. Né? E tanto ao ponto de que teve desvalorização nos imóveis ali. Então é algo que afeta muito a cidade, afeta um bairro, afeta 2, a chácara também, né? O IRGA também teve todo esse problema nessas maiores. Mas a Verde eu acho que é o bairro que realmente mais sofre ali na Vila da Paz, Cidade Verde. Não, eu quero te agradecer por tirar esse tempo de participar conosco desse podcast, esse bate-papo aí. Eu tenho certeza que para muita gente vai abrir uma visão melhor ainda, né? E se a senhora fosse no futuro viajar para algum lugar, para onde é que a senhora viajaria com a sua família? Meu sonho, eu quero ir para Israel. Israel. Que legal. Quero muito, né? Aquilo que a gente lê, que a gente estuda na Bíblia, ver os pontos, né? A história, porque muitas pessoas não acreditam, mas a gente acredita porque é cristão, né, Roberto? Mas assim, tu poder estar lá e ver assim, né, aqui tá o rio, aqui tá a pedra, aqui tá o muro, aqui tá, né, a história, né? Exatamente. Estar geograficamente naquele local, assim, deve ser uma sensação fantástica. Né? É um sonho que eu alimento muito. Eu quero lhe agradecer, muito obrigado, viu, vereadora Daiane? Obrigada. Que Deus abençoe o seu trabalho aí, os projetos. E continue assim, né? Trabalhando, batalhando do jeito que a senhora está, que eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para a senhora também. E eu quero agradecer a você, né? Que está conosco aí nesse podcast. Eu quero que a vereadora Daiane diga algo aí para que tiver no seu coração, para quem quiser ouvir algum conselho, alguma ideia. Então, agradecer muito a participação, né? A gente tem a oportunidade de, através desse bate-papo, poder trazer um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa história, né? E para que as pessoas venham a se aproximar cada vez mais do nosso mandato. Então, mais uma vez, convidar todos para que venham a curtir as nossas redes sociais, venham acompanhar o nosso trabalho e buscar o gabinete da vereadora Daiane, né? Nós que estamos sempre à disposição. Mas o pessoal vem aqui fazer uma visita, eu faço questão de ir lá e fazer uma visita e conhecer, né, a realidade do local. E só agradecer realmente pela oportunidade de estar aqui e desejar que nosso Senhor, nosso Deus, abençoe a cada uma das famílias de Eldorado do Sul. Um grande abraço a todos. Obrigado a você que está nos assistindo, né, para o oferecimento da DR Café, um lugar onde você chega e se sente em casa para tomar um cafezinho muito bom aqui no DR Café. Tá bom? Que Deus abençoe você. Grande abraço. Obrigado.
mais uma vez. Obrigada. Espero que você tenha gostado desta conversa, deste bate-papo, pois foi muito produtivo e eu aprendi um pouco mais. A cada conversa, a cada bate-papo, a gente sempre aprende um pouco mais com as pessoas que nós convidamos para fazer parte deste trabalho. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe conosco e eu espero que você venha abrir mais os seus olhos. E se você tiver a mente fechada a respeito de mulher no mercado de trabalho, mulher na política, olha, toda mulher tem a total condição de trabalhar. Aquilo que o homem pode fazer, a mulher também pode fazer, é capaz de fazer e nos prova através também do trabalho que está sendo feito por Daiane na cidade de Eldorado do Sul. Também eu quero ainda continuar agradecendo, fazendo esse jabá, as empresas que estão apoiando para que o lançamento do livro aconteça daqui a uns meses. Mercado Kohler, Mercado Drica, Silvio e Neca, Jornal Primeira Hora, Lojão Oba Oba na Praça 15 de Porto Alegre, Ótica Moderna, Fruteira O Sacolão, Anatec e a empresa Contras 96 Bytes e também a escolinha Eldoradinho. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e não se esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar, hein? Valeu! Tenho ideia de tempo, assim, só para mim pensar, né, se eu vou mais direto ao assunto ou se eu começo a desenvolver, que eu sou professora, pode. Né? Ah, professora? Aí professora é detalhe, assim, vai no detalhe do detalhe do detalhe da história. Pode, mais ou menos, digamos assim, resumir, né, cada tópico. Cada tópico, né, vamos ver. E uma pergunta, uma resposta. Eu até estava fazendo com algum pessoal. Então, quando eu fazia uma pergunta, eles já respondiam 3, 4 perguntas que eu já ia fazer lá na frente. O detalhe é esse, quando a gente explora demais, vai indo, quando vejo já entrou em outro assunto, né? Então tá bom.